No sermão de domingo passado, a gente viu Paulo abordando junto aos Gálatas sobre o aspecto da escravidão, na qual eles viviam quando eles ainda não eram convertidos. Lembra disso? Ele falou que no passado, quando eles não conheciam ao Senhor, eles eram escravos de falsos deuses, assim como nós. E nós aprendemos que, trazendo para o nosso contexto, esses falsos deuses que dominavam a nossa vida antes de Jesus, era o dinheiro, a fama, o status, os prazeres carnais, o poder, a bebida, o cigarro, qualquer coisa que dominava a sua vida antes de Jesus. Mas agora que o conhecimento de Deus nos alcançou, e nos alcançou através do Evangelho de Jesus, é totalmente incoerente nós continuarmos sendo escravos daquilo que antes nos aprisionava. Basicamente, esse foi o contexto do que a gente viu, que o que antes nos dominava não pode mais dominar e o que a gente fazia não podemos mais fazer. Isso porque a gente foi salvo e resgatado por Deus, que pagou um alto preço pelas nossas vidas e fez uma entrega preciosa por nós na cruz. E essa entrega precisa fazer sentido na minha e na sua vida. Sendo assim, hoje nós vamos dar sequência e nós vamos do versículo 12 ao 20, ok? Nós fomos do 8 ao 11 semana passada, hoje nós vamos do 12 ao 20 e a gente vai ver Paulo expressando a sua preocupação pastoral e um amor profundo pelos cristãos da Galácia, ao apelar que eles voltem aos seus ensinamentos a respeito do verdadeiro evangelho e abandonem a falsa religião que eles estavam abraçando. Então vamos lá, Gálatas capítulo 4, do versículo 12 em diante, vai dizer assim a palavra do Senhor: sejam como eu, porque também eu sou como vocês. Isso é o que lhe peço. Vocês não me ofenderam em nada, e vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo e nem com desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que então aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque eu posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, eu me tornei inimigos de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar aí com vocês agora e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Até aqui, irmãos, poucos textos do Novo Testamento expressam de maneira tão relevante e tão profunda o coração pastoral do apóstolo Paulo. Aqui, nós vimos até agora em Gálatas, Paulo se comportando como um apóstolo ao combater o falso evangelho do legalismo que estava sendo colocado dentro das igrejas da Galácia. Vimos ele atuando também como um teólogo, afirmando que a nossa justificação é somente pela fé e não por obras, não pela lei. E ele também atuando como um apologeta ao defender a doutrina cristã, a sã doutrina e as experiências que os irmãos tiveram com o Espírito Santo. Mas agora, a partir do verso 12, vemos surgir uma outra face do apóstolo Paulo. Até então ele vinha batendo. Agora nós vemos surgir um Paulo pastoral, um Paulo pastor, um Paulo que ama as suas ovelhas ao ponto de chamá-las de filhos e que rasga o seu coração em lamento justamente pelo que eles estavam vivendo, pela doutrina errada que eles estavam abraçando. E esse trecho, irmãos, é uma janela preciosa da palavra de Deus para mim e para a sua vida, para nós entendermos duas coisas. Primeiro, como deve se portar quem cuida do rebanho de Deus, e segundo, como deve se comportar quem é cuidado nesse rebanho. Então nós vamos ver duas visões hoje, o comportamento de quem cuida e o comportamento de quem é cuidado. Quem está liderando e quem está sendo liderado no rebanho, ok? E para facilitar o nosso entendimento, nós vamos dividir em 3 partes esse texto bíblico, que vai ajudar a gente a compreender isso. O primeiro tópico, ou primeira parte que nós vamos ver, é o apelo pastoral de Paulo, tópico 1. E vai nos dizer assim do verso 12 ao 14, vamos ler novamente. Paulo diz: sejam como eu, porque também eu sou como vocês. Isso é o que lhes peço, irmãos.
vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo e nem com desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Depois de falar de maneira áspera, até esse ponto, até o versículo 11, agora no verso 12 em diante, Paulo começa a adotar um tom mais gentil e uma forma mais tênue de falar com os Gálatas. A aspereza que ele demonstrou até então era até justificável. Tamanha a rebeldia que eles estavam cometendo em abandonar o falso evangelho e aceitar o legalismo da circuncisão como sendo algo válido para eles serem salvos. E ele passa 4 capítulos e meio escancarando isso para eles. Tanto é que a carta aos Gálatas, ele não começa fazendo seus tradicionais elogios, como ele sempre faz. Ele sempre traz algo bom para quem ele está escrevendo e depois ele faz a correção. Nessa carta aos Gálatas, não. Ele já vai direto ao ponto, tamanha perplexidade, tamanha revolta que ele estava sentindo pelo fato de aqueles irmãos estarem abandonando o verdadeiro evangelho. Mas como Paulo desejava fazer o bem e trazê-los de volta, porque a ideia dele não era rejeitá-los e afastá-los, agora que vocês estão vivendo no outro evangelho, que vocês querem isso, então que vocês fiquem à própria sorte. Não, Paulo queria tê-los de volta. E por conta disso, nós vemos nesse ponto ele resolvendo trazer uma retórica de reconciliação, chamando eles de volta. E para isso ele começa esse trecho com um apelo carregado de emoção. Ele diz assim: sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isso é o que eu lhes peço, irmãos. Veja que essa frase mostra a essência do coração pastoral de Paulo. Paulo não fala de cima para baixo, Paulo não fala impondo para eles alguma coisa, mas Paulo também não tem um tom de superioridade, mas ele fala em tom de igualdade, se colocando lado a lado com aqueles irmãos, com aquelas ovelhas, como alguém que já percorreu o caminho que quer que eles percorram. Ele não está se sobressaindo para eles só porque ele era o apóstolo da igreja da Galácia, mas ele trata eles como iguais agora. Ele diz assim: sejam como eu, porque eu também sou como vocês. Nós somos iguais. Isso é o que eu peço para vocês. Portanto, o apelo dele é: abandonem vocês também o legalismo. Abandonem essa falsa ideia de que vocês podem ser salvos pelo cumprimento da lei e sejam como eu, porque eu também já estive desse lado e sei que não é o caminho correto. Então sejam como eu, porque eu também sou como vocês. Então esse pedido não é autoritário, mas ele é relacional. Paulo não ordena, não manda, não ameaça, mas ele suplica como alguém que ama. Isso é o que eu peço, irmãos. E aqui nós aprendemos a nossa primeira lição, que é como deve ser o coração do verdadeiro pastor. E aí, irmãos, o verdadeiro pastor, ele não fala em tom de superioridade, se achando maior do que as suas ovelhas e nem exigindo delas atitudes das quais ele mesmo não está disposto a fazer. Mas ele sempre se coloca na posição de igualdade, olhando para elas como seus irmãos, e não como seus subordinados, como seus empregados, seus inferiores ou a sua propriedade. Não, irmãos. E eu já ensinei isso aqui na igreja, inclusive nessa série de Gálatas, mas eu vou falar de novo. Em Cristo Jesus, nós somos todos iguais. Não existe um maior que o outro, um melhor que o outro. Não sou melhor porque sou pastor da igreja, a banda não é melhor que você só porque toca os instrumentos, e você não é menor que nós porque está sentado nos ouvindo falar. Mas nós somos todos iguais em Cristo Jesus. Não há diferença, não há superiores, não há cargos, escadas que digam assim: eu sou melhor do que você. Não, irmãos. Somos todos irmãos, todos iguais. Temos responsabilidades diferentes, isso é verdade, mas somos todos iguais, ok? E Paulo entendia isso. Por esse mesmo motivo, mesmo ele sendo o apóstolo plantador das igrejas da Galácia e tendo uma autoridade estabelecida sobre eles, e estando extremamente revoltado e perplexo com o que eles estavam fazendo, mesmo assim, nesse ponto da carta, ele não trata os Gálatas com tom superior
de imposição, mas sim de igualdade e humildade. Esse é o coração do pastor. O pastor, o verdadeiro pastor, ele tem que ser igual às suas ovelhas. Somos irmãos, somos iguais. Somos iguais. Esse é o coração do verdadeiro pastor. E seguindo adiante, depois de a gente ver como deve ser o coração pastoral, agora a gente vai ver como deve ser o coração e o comportamento de quem é cuidado pelo pastor. Como deve ser o comportamento das ovelhas que estão nesse rebanho chamado igreja, ok? Porque tem gente, irmãos, que adora cobrar e exigir da gente como a gente deve fazer as coisas, como a gente deve se comportar, o que a gente deve agir, mas se esquece que a palavra de Deus também se aplica para as ovelhas, não só para os pastores. Mas que bom que eu estou aqui para te lembrar isso hoje. Para que você não fique só nos cobrando, mas para que você entenda que também há uma expectativa de Deus a seu respeito de como você deve se comportar. Pois bem, nos versículos 13 e 14, agora Paulo vai apelar à memória afetiva dos Gálatas, lembrando eles de como eles no início receberam o apóstolo, com carinho, mesmo quando a sua aparência física não era das melhores, mesmo quando ele estava marcado por uma enfermidade ou uma limitação. Vamos ler o versículo 13 e 14? Paulo diz assim: vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne tenha sido uma provação para vocês, vocês não me trataram com desprezo e nem com desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Veja, ao invés de rejeitarem Paulo pela sua enfermidade, pela sua limitação, os Gálatas não desprezaram ele, mas eles o acolheram. Paulo estava enfermo, Paulo, ele tinha uma limitação, mas ele não foi desprezado por causa disso, ele foi acolhido como um anjo de Deus e como o próprio Cristo Jesus. E nisso nós encontramos uma verdade preciosa, irmãos. E aí eu quero que o Adriel projete para nós ali a frase. A verdade preciosa é que o Evangelho nos ensina que na comunidade cristã, a fraqueza de algum irmão não é motivo de rejeição, mas de acolhimento e amor. Pois assim como Cristo nos recebe nas nossas limitações, nós também devemos receber os nossos irmãos, nas suas limitações, com as suas falhas, com seus defeitos, com o mesmo amor que fomos recebidos por Cristo Jesus. É muito fácil, irmãos, acolher e amar quem a gente gosta. É muito fácil a gente acolher e amar e aceitar no nosso círculo, perto de nós, pessoas que se encaixam no nosso padrão, no nosso estereótipo criado como perfeito, no modelo que julgamos ser o modelo certo. Mas quão difícil é amar aquelas pessoas que fogem totalmente desse modelo que nós criamos. É difícil, irmãos, nós amarmos os fracos. É difícil nós acolhermos os enfermos, os rejeitados, os de cabelo bagunçado, os de roupa esquisita, os que não passam desodorante, ou os que talvez não gostam muito de tomar banho. É difícil, irmãos. Aqueles que testam a nossa paciência, é difícil, irmãos, a gente acolher e amar. Mas é através deles que nós demonstramos o quanto nós já fomos transformados verdadeiramente por Jesus. Não tem como a gente dizer que ama a Deus, que não vemos, se a gente não consegue amar o nosso irmão, que está do nosso lado, a quem vemos. Se não amarmos quem está no meio da igreja, quem está do nosso lado, por mais difícil que essa pessoa seja, por mais entruncada que essa pessoa seja, não tem como a gente dizer que ama a Deus de verdade e não amar o nosso irmão. A comunidade cristã, a igreja, ela é formada por pessoas que foram acolhidas por Deus nas suas fraquezas, nas suas limitações. Ou você acha que você veio para a igreja porque você é perfeito? Porque você tinha tudo certo e aí vou para a igreja para melhorar aquele lugar. Não, irmãos. Você está aqui justamente porque, assim como eu, somos cheios de falhas, cheios de pecados, cheios de defeitos. Mas fomos acolhidos em nossas limitações, falhas, pecados e defeitos pelo Senhor. Não fomos? Então, o que nos dá o direito de não acolher os nossos irmãos também? A gente não pode ser seletivo na igreja com quem vamos amar ou com quem vamos rejeitar. Não, irmãos. A comunidade cristã, a verdadeira igreja do Senhor, ela é formada por pessoas que recebem aos seus irmãos, mesmo com suas falhas e limitações, como se estivessem recebendo ao próprio Cristo Jesus. Assim como os Gálatas fizeram com Paulo. Amém? Amém. Então, na igreja, todos têm que ser bem recebidos e acolhidos
de igual forma, não com desprezo, nem com desgosto, mas da mesma forma como os Gálatas fizeram com Paulo, como anjos de Deus e como se estivéssemos recebendo o próprio Cristo Jesus. E eu vi alguns de vocês dizendo amém. Eu quero ver esse amém na prática. Falar amém é bonito, é fácil. Eu quero ver na prática. Você acolher o seu irmão, você amar ele, você convidar ele para almoçar, porque agora o nosso culto é de manhã, então você pode chamar o seu irmão para almoçar na sua casa. Inclusive pode me chamar também. O Adriel também é candidato lá, ele está dizendo. Né? Nisso nós demonstramos o quanto nós já fomos transformados pelo Evangelho de Jesus. Quando entendemos que as nossas diferenças não nos separam, mas nos unem. Porque todos somos pecadores, todos somos falhos. Então não temos o direito de rejeitar as pessoas que também são mais falhas do que nós gostaríamos que elas fossem. Amém, irmãos? Seguindo adiante, nós vamos agora à segunda parte do texto bíblico, onde Paulo vai falar em tom de tristeza sobre como os Gálatas estavam abandonando essa boa prática cristã, e nós vamos chamar esse segundo tópico, essa segunda parte do texto, de o abandono da essência. Pode projetar ali? Já está na tela. Vamos ler agora do versículo 15 ao 17. Paulo diz assim aos Gálatas: o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque eu posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Nesse verso 15, Paulo faz uma pergunta carregada de dor, irmãos. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? No início, aqueles irmãos, eles estavam tão cheios de alegria pelo Evangelho, tão cativados pela mensagem da cruz, que eles demonstravam um amor sacrificial por Paulo. E eu tenho certeza que não só por Paulo, mas por todos os irmãos da comunidade que eles estavam inseridos, daquela igreja da Galácia. E ele chega a dizer que, se fosse possível, os Gálatas arrancariam seus próprios olhos para dar a Paulo, se fosse necessário. Tamanha era a gratidão, o amor e o zelo, o cuidado que eles tinham com a sua vida. Mas agora, essa felicidade tinha se perdido. Essa felicidade se acabou. E a pergunta é: por que a felicidade acabou? O que aconteceu que fez aquela alegria do começo, aquela alegria que eles tinham no início, irem embora e se acabar? E as crianças estão passando agora rumo ao Kids. Deus abençoe. Já tomaram café? Que rápido! Sinal que sobrou para nós, irmãos. Glória a Deus. Depois a gente vai todo mundo para o gabinete pastoral ali tomar café. Mas então a pergunta é: o que aconteceu que fez aquela felicidade pelo Evangelho, aquela alegria da vida comunitária, aquele amor sacrificial ir embora? E a resposta é muito simples. Eles trocaram o Evangelho da graça pelo falso evangelho das obras da lei. E sempre que trocamos isso, saímos do verdadeiro Evangelho de Jesus e tentamos viver um evangelho baseado em obras, em mérito, em esforço, a primeira coisa que perdemos é a alegria da salvação imerecida. Irmãos, é fato. Sabe por quê? Porque em vez de descanso no Senhor, esse falso evangelho do legalismo, das obras, do mérito, ele vai impor sobre nós um fardo. Em vez de liberdade, ele vai colocar um peso sobre nós de escravidão. Porque é fato, irmãos, quem abandona esse evangelho passando a confiar nas próprias obras para tentar se salvar, vai sempre viver com o coração pesado. Porque vai sempre achar que não fez o suficiente, que não foi bom o suficiente, que não foi crente o suficiente para alcançar o seu prêmio de salvação. E isso é um peso, isso tira a alegria do Evangelho. Em contrapartida, quem confia na obra de Cristo para a sua salvação sempre poderá viver alegre, porque sabe que toda a sua dívida já foi paga. Ele não tem mais o que pagar, porque Cristo já pagou o preço por ele. E é justamente por não conseguir fazer o suficiente, por nunca termos feito nada para merecer a salvação e o favor de Deus, é que nós nos alegramos, porque temos em Jesus a suficiência de tudo o que precisamos. Esse evangelho, o verdadeiro evangelho, nos traz alegria, mas o falso evangelho rouba a nossa felicidade, nos deixa com o coração pesado, achando que agora
por obras, eu tenho que ser salvo pelo que eu faço, e a gente vive com medo de não estar fazendo bom o suficiente, medo de perder a salvação, medo de que eu não consiga alcançar alguma coisa no Senhor. Esse evangelho traz peso, traz fardo, rouba a nossa alegria. Mas o evangelho de Jesus tira esse fardo e nos dá uma liberdade de sabermos que a obra de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez. Não é pelo que eu posso entregar, é porque Ele se entregou por mim. Isso é motivo de alegria. Isso é a obra do evangelho em nós. Amém, irmãos? Então, não permita que outro evangelho seduza você, assim como seduziu aos Gálatas, e roube a sua alegria como roubou a deles. Mas permaneça fiel e firme ao verdadeiro evangelho da graça soberana de Deus até o fim. E agora veja o que esse desvio espiritual da verdade também pode causar. Vamos ler o versículo 16. Será que por dizer a verdade eu me tornei inimigo de vocês? Aqueles irmãos que antes amavam profundamente o apóstolo Paulo e que outrora estavam dispostos a darem tudo de si por ele, agora ouviam com desconfiança, até com inimizade. Será que eu me tornei inimigo de vocês porque eu falei a verdade, porque eu preguei o evangelho da verdade para vocês e vocês se iludiram, se encantaram, se enfeitiçaram, como ele disse alguns capítulos antes, por esse falso evangelho? Isso me tornou inimigo de vocês? E não somente isso, mas eles não se tornaram apenas inimigos de Paulo, mas também da mensagem que ele os pregou. E tudo isso por causa de quê? Por causa desse falso evangelho que deixou eles cegos espiritualmente. Eles já não conseguiam mais enxergar a verdade como viam antes. E eles estavam claramente desviados da luz e agora voltados para a escuridão. Só que Paulo vai mais fundo e ele mostra a raiz desse problema. Ele aponta o princípio de tudo, ou o que desviou eles da fé verdadeira. E aí no versículo 17 está a razão de eles terem perdido a alegria, a razão de eles terem se desviado. Tudo isso começou por causa de quê? Por causa desses que ele fala no versículo 17. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar você de mim para que vocês se interessem por eles. E aqui eu quero te fazer um alerta muito sério, irmãos. Presta atenção. Tem gente que vai chegar na igreja e vai se aproximar de você, não para te edificar, não para te fazer crescer na fé, mas para te manipular e te tirar do caminho certo. Assim como eles fizeram com os Gálatas, eles vão se disfarçar de pessoas atenciosas, zelosas, vão fingir para você uma santidade, fingir para você uma vida piedosa, te falando ideias bonitas sobre Deus e sobre a Bíblia, só que na verdade essas pessoas não estarão sendo sinceras. A intenção delas não é boa, mas é causar divisão na igreja, contaminando o seu coração e mudando a sua visão para que você comece a ver defeitos onde antes você não via, para que você comece a partir desses defeitos, agora a se afastar da comunhão do corpo, ficando longe dos irmãos e somente ao lado deles. Pessoas que vêm para o seu lado para causar essa divisão. Então cuidado, irmãos, porque elas existem na igreja. Pessoas assim existem na igreja. E digo, muitas delas não estão só em cima do púlpito, muitas delas estão no meio das cadeiras. Pessoas que vão se aproximar com falsas intenções, parecendo boas, parecendo bem intencionadas, quando na verdade a verdadeira intenção delas é dividir você, dividir a igreja e ter você só para elas. Assim como eles fizeram com os irmãos, esses falsos mestres fizeram com os irmãos de Gálatas. E nós vamos precisar de discernimento espiritual e sabedoria para conseguir identificá-las e não permitir que elas tenham êxito nessas intenções. Para isso, eu e você vamos precisar estar unidos em um só propósito, uma só visão e sabendo para onde nós estamos caminhando, para que quando essas pessoas chegarem no meio da igreja, chegarem entre nós, e elas vão chegar, nós possamos rejeitar as suas intenções malignas e permanecermos unidos, firmes no propósito que temos em Cristo Jesus, para que elas não encontrem espaço para crescerem as suas raízes podres no meio da igreja e fazerem crescer o joio no meio do trigo. Nós não podemos permitir isso. Para isso precisamos estar juntos, cada vez mais perto, unidos, firmes na mesma visão e no mesmo propósito. Só assim, esse tipo de divisão não vai se criar no meio da igreja. Amém, irmão? Tamo junto?
Glória a Deus. Amém. Dito isso, nós chegamos à terceira e última parte do nosso texto, onde nós veremos Paulo expressando agora de maneira ainda mais intensa, nesse fim de pensamento, toda a sua angústia em relação aos Gálatas. E ele vai falar uma frase que vai marcar você. O terceiro tópico nós vamos chamar de o custo de formar discípulos. Vamos ler do versículo 18 ao 20. Diz assim: é bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando eu estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar aí agora com vocês e falar em outro tom de voz, porque eu estou perplexo com vocês. Paulo chega ao final desse bloco de pensamento com uma das expressões mais fortes e profundas de toda a carta aos Gálatas. Ele diz: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Essa é uma das imagens mais intensas, irmãos, do ministério cristão, porque Paulo compara esse sofrimento ministerial pelos Gálatas ao de uma mãe que sente as dores de parto. E detalhe, ele não estava sentindo isso pela primeira vez. Ele diz: de novo, eu estou sentindo essas dores de parto por vocês. De novo, eu estou sofrendo por causa de vocês. Para quê? Para que Cristo seja formado em vocês. Quando ele pregou o evangelho na região da Galácia e viu aquelas pessoas nascerem espiritualmente, ele já havia sentido essas dores de parto antes. Mas agora, vendo que elas estavam se desviando da verdade do qual ele tinha pregado, ele sente como se ele precisasse dar à luz novamente, reevangelizá-los, fazer eles nascerem de novo na fé, porque eles estavam totalmente perdidos, não sabendo para onde ir, abraçando as falsas ideias do legalismo, do judaísmo para a vida deles. Então, ele mostra que estaria disposto a passar por esse sofrimento quantas vezes forem necessárias. Mesmo sofrendo de novo, pela segunda vez, ele diz: eu sofrerei quantas vezes forem necessárias. Quando ele diz assim: até que Cristo seja formado em vocês. Ele ia fazer isso de novo, não importasse quantas vezes fossem necessárias. Ele ia continuar cuidando dos Gálatas, chamando de volta, reevangelizando eles, até que Cristo fosse formado na vida deles, no caráter deles. Porque Paulo entendia o que muitos não entendem, irmãos, que é que cuidar de pessoas dói, e dói mais do que nós gostaríamos que doesse. Só que é para isso que nós somos chamados. Fomos chamados a gerar vidas para Cristo e gerar Cristo nessas vidas. Não importa o custo que isso nos exija. Isso sempre causa dores. Afinal, nesse processo de gerar vidas para Cristo e gerar Cristo na vida dessas vidas, muitos não vão querer. Muitos vão rejeitar nossos esforços. Muitos, principalmente quando nós falarmos a verdade, não vão querer receber os nossos cuidados. Ou eles até aceitarão por um tempo, mas quando eles se cansarem de ouvir a verdade a respeito das suas falhas, de cansarem de ouvir a verdade a respeito dos seus pecados, eles irão virar as costas para nós e sairão pela mesma porta que entraram. E detalhe, ainda sairão falando mal de nós. Não estou falando de mim, estou falando de nós como cristãos. Aqueles ao qual você se dedica, que você evangeliza, que você fala de Jesus, você vai ter esse trabalho de gerar Cristo nessas vidas. Não é só levar para a igreja e dizer assim: agora a igreja faz o resto. Não, irmãos. Você também tem a responsabilidade de formar Cristo na vida das pessoas, principalmente daqueles que você trouxe. Então, se você traz alguém para a igreja, é responsabilidade sua também cuidar dessa vida, discipular, falar da palavra. Aqui a gente faz a nossa parte, mas você também tem que falar no dia a dia. E isso vai doer, porque uma hora ou outra a pessoa não vai mais querer, a pessoa não vai mais aceitar. E também haverão aqueles que, mesmo você se esforçando, mostrando boa intenção, amando eles, eles vão fazer pouco caso do que você está se esforçando. Então, sim, cuidar de pessoas dói mais do que nós gostaríamos, mas nós não podemos desistir delas. Precisamos continuar insistindo, aceitando de volta, limpando as feridas, passando um curativo espiritual nelas e recomeçando quantas vezes forem necessárias, até que Cristo seja formado nelas. E nesse caso, o exemplo de Paulo deve ser como um renovo para mim e para você, porque ele sofre, mas não desiste.
Ele vê quem ama se desviar da fé, mas não abandona a própria sorte. Pelo contrário, ele continua chamando de volta e reensinando as verdades do Evangelho. Pode ter certeza, irmãos, que isso é um trabalho árduo de ser feito, difícil e com alto preço de renúncia. Por isso que esse terceiro tópico a gente chama de o custo de formar discípulos. Porque nesse processo vai custar tempo. Afinal, o crescimento espiritual é progressivo. Segundo, vai custar paciência, porque vai ter recaídas e vai ter retrocessos e você vai ter que ter muita paciência com a pessoa. Terceiro, vai te custar lágrimas, porque você vai sentir a dor de ver o seu trabalho ser em vão, talvez. Quarto, vai te custar entrega, porque você vai precisar dar tudo de você, até que Cristo seja formado na vida daquela pessoa. Então, valorize quem está disposto a pagar o preço do Evangelho pela sua vida. Quem te confronta em amor pelos seus erros, quem te chama de volta quando você se afasta, quem te aconselha e te aponta o caminho da palavra, porque quem faz isso por você mostra que te ama de verdade, mostra que está interessado na sua vida e mostra que quer o seu bem. Não te tirar da comunhão do corpo de Cristo e te ter só para Ele, mas quem cuida de você, quem cuida das suas feridas, quem te discipula até que Cristo seja formado em você, tem que ser reconhecido por isso, por nós. Amém? Pois quem faz isso mostra que ama a sua vida e se importa com o seu bem. Então, por fim, agora no trecho final desse pensamento, no verso 20, Paulo vai dizer assim: bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque eu estou perplexo com o coração, com vocês, com o coração não, com vocês. Veja o coração do apóstolo Paulo, é porque eu ia falar isso agora. Veja o coração do apóstolo Paulo, ele não queria só escrever uma carta e passar o corretivo nos caras, passar o sabão neles, mas ele gostaria de estar presente, olhando olho no olho, cuidando, abraçando, pastoreando, amando aqueles irmãos na face a face, irmãos. Mas como ele estava longe, essa sua carta carrega uma mistura de sentimentos como indignação, perplexidade, preocupação e amor. Afinal, ele não entendia como alguém que conheceu a graça de Deus poderia se afastar dela com tanta facilidade como eles fizeram. E aqui eu encerro dizendo para você o seguinte, que eu e você nunca venhamos a causar em Deus a mesma tristeza que os Gálatas causaram em Paulo. Que a nossa vida nunca faça o Senhor olhar para nós e dizer assim: aonde está a alegria, a felicidade, o amor que você tinha no início? Mas que ao contrário, Ele encontre em nós um coração firme, constante, grato e apaixonado pela sua presença até o fim. E aqui nós encerramos. Louvado seja Deus. Chamar o Leonardo aqui em cima comigo. E acho que é a primeira vez que eu te chamo de Leonardo, ele até estranhou. Chamar o Léo aqui comigo, então. Não gostou de ser chamado de Leonardo, viu? A nossa conclusão é a seguinte. Esse trecho da carta aos Gálatas que nós estudamos hoje é um verdadeiro espelho para o nosso coração, porque através dele nós compreendemos como deve ser o comportamento e o coração de quem cuida e de quem é cuidado. Nós dividimos então o texto em 3 partes, onde nós vimos o apelo pastoral de Paulo, onde ele se coloca em pé de igualdade com os irmãos, não sendo superior, não se achando superior, mandando, impondo, exigindo, punindo os Gálatas. Não, ele era igual, ele era um irmão. E também vimos que na igreja de Jesus todos têm que ser bem recebidos de igual forma. Esse é o nosso comportamento como irmãos, ok? Segundo, nós vimos o abandono da essência e nós aprendemos que quando trocamos o verdadeiro evangelho da graça pelo evangelho das obras da lei, do esforço, do mérito, nós perdemos a alegria da salvação. Porque nunca vamos ter conseguido fazer o suficiente para nos salvar. Isso vai ser um peso enorme, vai roubar a nossa alegria. Mas o evangelho da graça é o que nos torna felizes em Cristo Jesus. E terceiro, nós vimos o custo de formar discípulos e aprendemos que cuidar de pessoas machuca mais do que nós gostaríamos que machucasse. Mas nós não podemos desistir delas. Precisamos sempre continuar insistindo, aceitando de volta, limpando ferida, chamando, reevangelizando, recomeçando quantas vezes forem necessárias até que Cristo seja formado nelas. Essa é a minha e a sua missão, formar vidas para Cristo e Cristo nessas vidas até o fim, até que Cristo seja formado nelas. Amém, irmãos? Portanto, que essa palavra de hoje sirva como esse impulso para nós vivermos um cristianismo mais verdadeiro, mais genuíno,
mais relacional e comprometido com Deus e com as pessoas, para que assim, ao final de tudo, Deus possa olhar para nós, para mim e para você, e dizer assim: Cristo foi formado neles. Eu quero chegar ao final e que Deus possa olhar para mim e dizer: Cristo foi formado na sua vida. Cristo foi formado no seu caráter. Cristo foi formado nos seus pensamentos. Cristo foi formado nas suas atitudes. E essa deve ser a minha e a sua expectativa, que Cristo também seja formado em nós. Vamos nos colocar de pé para a gente orar?